Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. Quero mandar um grande abraço a todos vocês e que o Eterno nos abençoe. O que eu quero mostrar para vocês hoje é sobre o profeta Daniel, a grande importância da oração. Vocês sabiam que Daniel nos deixou um grande legado, um grande exemplo, né? Que é da oração 3 vezes ao dia. É importante você fazer isso. Se você fizer isso, você vai notar uma grande mudança na sua vida. 3 vezes ao dia o profeta Daniel orava. É o mínimo que se ora, né? É recomendado inclusive 5 vezes, né? Mas 3 vezes ao dia ele orava, de manhã, à tarde, por volta das 3 horas da tarde, tá bom? E orava à noite. Então veja bem, o profeta Daniel, um homem manso, calmo, tranquilo e, acima de tudo, um homem sábio. E vocês sabem que a sabedoria, ela está acima da inteligência, que muitas pessoas confundem sabedoria com inteligência. Existem pessoas que têm muito conhecimento, porque é uma pessoa inteligente, tem facilidade, né, para absorver o conhecimento. Isso não é sabedoria. Sabedoria é uma coisa que vem do alto. A sabedoria, por isso que a Escritura fala, buscai a sabedoria que vem do alto, tá bom? Sabedoria que vem de Deus. Isso torna a pessoa realmente muito maior, muito mais forte. Você cresce, tá? Cresce e cresce muito com a sabedoria divina. E a sabedoria divina você começa a saborear ela pela palavra do Criador, a Escritura Sagrada, que ela é sábia, ela é a essência da sabedoria, tá bom? O profeta Daniel, vocês sabem do episódio em que ele caiu, né, nas garras dos inimigos lá da Babilônia e foi atirado na cova dos leões. Estão lembrados, né? Então eu vou fazer um relato para vocês aqui, rapidinho, né? Vou até pôr aqui para passar, que é um trecho de um filme sobre Daniel, só para que vocês tenham uma ideia, né? Esse aqui é um personagem que ele está representando Daniel, tá bom? Profeta Daniel, na cova dos leões, ele fez as coisas certas. Por ele fazer as coisas certas, por ele ser honesto, correto, né? E inclusive descobrir grandes erros, né, que estavam roubando do governo, né, do rei, então ele passou a ser perseguido. Como eles não tinham nenhum meio de incriminar Daniel, o que eles fizeram? Vamos bolar um jeito, vamos tentar enganar o rei, seduziram o rei de uma forma em que o rei acabou então decretando basicamente a morte de Daniel. Presta atenção. A história de Daniel na cova dos leões começa quando o rei Dario nomeou 120 pessoas responsáveis por administrar o império e colocou 3 supervisores sobre eles, né? Um dos quais era o profeta Daniel, grande Daniel, certo? Daniel se destacou tanto como supervisor que Dario planejava colocá-lo à frente de todo o governo, que depois tornou-se o grande governador, né? Diante disso, os administradores, olha só como começa, né? A inveja, né? Inveja terrível, hein? Então, os administradores e os outros 2 supervisores procuravam algum motivo para acusar Daniel em sua conduta, mas nada conseguiram. Olha bem, procuraram todos os meios de acusar ele, mas não tem nada de errado, ele age certo, correto, tá bom? E por isso é que é bom a gente seguir o exemplo de Daniel. Olha que exemplo maravilhoso. Eles, inimigos, maldosos e tudo, não tinham nem como forjar uma mentira contra Daniel, certo? Mas olha o que eles falam, né? Eles resolveram entre si, nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel. Olha bem, entre eles falaram, nunca vamos encontrar uma acusação contra Daniel, ok? A menos, olha bem, aí é que entra o perigo, a menos, certo? Que seja algo relacionado com a lei do seu Deus, ou do Deus dele, ok? Olha bem, eles passaram então a planejar algo contra Daniel, em cima da lei de Deus, em cima da palavra de Deus, falando, nós vamos pegar ele aí. É aí, olha como o sujeito perverso, né,
conduzido pelas coisas malignas, né? Por seres malignos, ele passa a ter ideias mirabolantes para poder fazer o mal, certo? Então está aqui, né? Então os administradores, supervisores falaram com o rei, foram lá e conversaram com o rei, a chamada conversa mansa, satânica, diabólica, certo? Ó grande rei, falaram ele, tá? Todos nós achamos que você deveria emitir um decreto ordenando que todo homem que orar a qualquer Deus, olha bem, que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, além de ti, nos próximos 30 dias, seja atirado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel orava 3 vezes ao dia. Eles sabiam que Daniel orava ao seu Deus, não os deuses pagãos, né? Então, eles criaram isso, olha, é aí que nós acabamos com ele, né? Então, houve um decreto do rei. O rei assinou o decreto com o seu selo real, de acordo com a lei dos medos e dos persas, tá? Que não era uma nação só, eram os medos e os persas, que estavam juntos no mesmo reino, né? Então, de acordo com a lei dos medos e dos persas, tudo que fosse selado com o selo real não poderia ser jamais alterado, ok? Olha a jogada deles, conseguiram seduzir, convencer o rei, tá? Com coisas malignas, né? Então presta atenção. Ao ficar sabendo desse acontecimento, Daniel ficou sabendo. O que ele fez? Foi orar, certo? A melhor coisa que ele fez, tá bom? Porque ele ia ser pego de qualquer forma, porque ele ia orar e eles iam em cima disso aí, né? Então, ao ficar sabendo desse acontecimento, Daniel foi para a sua casa e entrou no seu quarto, certo? Maneira muito boa de orar, né? Abriu as janelas e orou ajoelhado ao seu Deus, como ele costumava fazer, certo? Os administradores espionaram Daniel e ao avistarem, né? Fazendo assim, foram logo relatar ao rei. Ô rei, olha, tá vendo? Esse cara, ele tá orando para um Deus falso, porque eles consideravam os deuses deles, os deuses verdadeiros. O de Israel, de Daniel, não, esse era falso, tá bom? Então Daniel foi jogado na cova dos leões. Como? Quando o rei ficou sabendo dessas coisas, né? Ficou muito triste, porque o rei gostava muito de Daniel. Ele tinha Daniel como um grande amigo, tá? Então ele ficou muito triste e decidiu consigo mesmo que iria tentar salvar Daniel até o final do dia. O rei propôs isso, eu vou dar um jeito, mas não tinha nenhuma maneira. Tudo isso estava no plano de Deus. Nada escapa do controle do Criador, né? Então tá aqui, o rei falou, até o final do dia eu vou livrar ele, tá? Mas os homens insistiam com ele, alegando, lembra que a lei, olha como diz assim o pessoal, olha o Satanás como age, né? Olha como o maligno age, tá bom? Então, mas os homens insistiam com ele, com o rei, né? Alegando, lembra que a lei que foi selada com o selo real não pode ser quebrada, né? Ou mudada de maneira alguma. E era a lei assim, né? O rei não conseguiu livrar Daniel e mandou que seus guardas o prendessem e o jogassem na cova dos leões. Imagina o medo que Daniel estava, que todo mundo se assusta com uns bichos daquele grande, e não sei quantos leões tinham, mas eram muitos, né? Então todo mundo que era jogado ali era estraçalhado e devorado, né? Que o seu Deus, a quem você continuamente serve, o livre, disse o rei com pesar. Então veja bem, o rei reconhecia que Daniel adorava um Deus verdadeiro, tá bom? E ele, tanto que ele reconhecia, como ele fala aqui, que o seu Deus a quem você continuamente serve. O rei reparava que ele continuamente servia a um Deus, né? Um Deus único e verdadeiro. Disse o rei com pesar. A cova foi tapada com uma pedra e o rei a selou com seu anel. Olha que coisa, hein? Fazendo todo tipo de segurança para ninguém escapar, né? Tendo voltado ao palácio, não conseguiu comer e nem dormir. Olha o quanto o rei admirava e tinha, né?
carinho por Daniel, né? Ele não conseguiu comer nem dormir. No dia seguinte levantou-os ao nascer do sol, quer dizer, logo cedinho, né? E correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando, ele chamou com angústia a Daniel. O rei foi chegando, ele foi temeroso e começou a chamar o nome de Daniel. Daniel, olha como ele fala, que coisa linda, um rei que não cria no Deus de Israel, mas reconhecia a veracidade desse Deus. Está aqui, ó, Daniel, falou o rei, servo do Deus vivo, ok? Reconhecia que esse Deus era vivo, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Daniel capítulo 6, verso 20, vai lá, dá uma olhadinha, é muito bom, leia todo o capítulo, tá bom? Deus fecha a boca dos leões, certo? Daniel respondeu, ó rei, vive tu para sempre, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano algum, né? Porque foi achada em mim inocência diante dele, certo? Diante de Deus foi achada inocência em Daniel. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Olha bem, era por isso que ele era um homem honesto, correto, ali, ó, diante do rei também, dando um grande exemplo de fé, né? Está em Daniel capítulo 6, 21 e 22. Então, os acusadores, então, o que aconteceu com eles? Veja bem, isso tudo é um prospecto, vamos dizer, da nossa vida, tá bom? Então, veja bem, olha, os acusadores, eles foram lançados da cova. Por quê? Eles ficaram, falaram, não, os leões estão abastecidos, não tiveram fome, por isso que ele escapou, presta atenção. O rei ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Daniel, ordenou que ele fosse retirado e ordenou também que aqueles que acusaram a Daniel fossem atirados aos leões, com suas mulheres e filhos. Olha bem, eles e as famílias, ok? E antes deles chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. Então estava aí caída por terra toda aquela retórica deles, não, que os leões estão com a barriga cheia, não, alguém alimentou eles para ele não fazer nada, tá aí, tá bom? Então veio uma nova ordem do rei Dario. Olha bem que maravilha, o testemunho de fé de Daniel, o procedimento correto dele, certo? De amor ao Criador, de obediência à sua palavra. Olha o que resultou. Então o rei Dario escreveu a todo o seu império, de minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Olha, ganhou pelo testemunho, ele não precisou pregar. A melhor pregação que existe é o testemunho. É o que? O exemplo. Temos que dar exemplo da nossa fé, não temer, temos que ir em frente. Imagine a situação de Daniel, certo? E também de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Que estavam ali, certo? Então tá aí, porque ele é o Deus vivo, o rei falou, e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Olha que coisa linda, falou o rei, que era pagão, que não cria, certo? Passou a crer. Olha o testemunho que ele deu, pelo exemplo de Daniel. O Deus de Daniel é indestrutível, ele quis dizer isso. O seu reino é indestrutível e dura para sempre, durará até o fim. Olha bem, Daniel capítulo 6, verso 27. Daniel e seus amigos sabiam que o Deus que escrevia a história humana era digno de confiança e não cometia erros. Deus não comete erros. Muitas vezes ele permite muitas coisas, mas é para que as peças se encaixem, porque a sua palavra, como diz a Escritura, não volta para ele vazia, antes faz tudo aquilo para que ele a designou, ok? Então, Daniel e seus amigos sabiam
que o Deus que escrevia a história humana era digno de confiança e não cometia erros. Eles sabiam que o fato de serem livres ou não de fornalhas, como o caso dos 3, Sadraque, Mesaque e Abednego, entraram e foram livres, e quando olharam para dentro viram 4, ok? Estava lá o próprio Deus protegendo a eles, certo? Então tá aqui, né? Eles sabiam que o fato de serem livres ou não de fornalhas ou de leões não era tão importante quanto a necessidade de dar a glória ao único e verdadeiro Deus, que no hebraico fala kavod, né? Então dar o direito de adoração somente a Deus, ao único Criador do universo. O Eterno é aquele que reivindica que todos nós o adoremos, porque Ele é o Senhor da vida. E Ele demonstra aqui para Daniel, que demandou escrever a história, para que essa história ficasse para os dias de hoje, que somos hoje a posteridade de Daniel, dizendo para todos nós: eu não mudo. E o próprio rei, que era um ateu, certo? Disse com a boca dele: esse é um Deus indestrutível. O reino dele dura para sempre. Não há como combater um Deus desse. E a partir de agora, então, em toda a Babilônia, certo? Todos aqueles que moram aqui terão que servir e terão que se encurvar diante do Deus de Daniel. Olha que maravilha, certo? Persas, medos, babilônios, todos estavam ali se encurvando diante do Deus de Daniel. Isso foi com o quê? Foi com força? Foi com violência? Foi humilhando as pessoas? Não. Ele simplesmente deu exemplo de fé. Daniel não temeu. Quando falaram que o decreto de lei estava proibindo a oração, Daniel não temeu. Ele falou: agora que eu vou orar, eu vou continuar orando, porque a oração é a chave da vitória. Então você tem um tempo agora? Vai lá e ora. Dê glórias a Deus. Às vezes estão armando uma cova de leões para você. Se prepara, porque o nosso Deus vai mandar o seu anjo também fechar a boca desses leões que querem devorar sua vida, querem devorar o seu sossego, sua paz, sua tranquilidade, sua vitória. Mas Deus já tapou a boca do leão. Confia nisso, porque Deus fala: eu sou o mesmo e não mudo, e eternamente Ele estará conosco, ok? Nossa redenção está próxima. Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, hein? Obrigado pelo carinho de todos e se inscreva, quem não for inscrito, tá bom? Shalom, forte abraço.